A graça e a paz, queridos e queridas. Estamos aqui para mais um vídeo do Culto Racional. Eu quero primeiramente agradecer a todos que têm participado, mandado a sua mensagem. Isto é feito para você. Eu quero hoje trazer um assunto que será o cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Mas aí você vai pensar assim, pô, pastor Carlos, mas tem tanta coisa boa na Bíblia, vai falar sobre o diabo? Não, eu não vou falar sobre o diabo. Eu não vou perder meu tempo pregando sobre o diabo. Mas eu quero trazer a vocês o que a palavra de Deus, que é o objetivo do canal Culto Racional, é de tirar da Bíblia para a sua vida, para que você utilize a palavra de Deus para que você tenha vitória, você tenha êxito em todas as promessas de Deus. Então, o que eu quero falar hoje são todos os versículos bíblicos onde a palavra vai te ajudar, te auxiliar para que você possa ter graça, que você possa ter liberdade, para que você possa ter sucesso na sua vida cristã. E existem alertas, né? Existem versículos bíblicos que vão trazer a cada um de vocês alertas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o cuidado com o diabo, né? Nós temos cuidado com muitas coisas na nossa vida, né? Se você dirige carro, você tem que ter cuidado. Se você andar na rua, você tem que ter cuidado. Se você for fazer alguma comida no fogão ali, você tem que ter os seus cuidados. Em todas as coisas na vida, nós temos que ter o cuidado para não nos machucarmos, para não nos ferirmos, para não sermos enganados. E da mesma forma, a Bíblia traz para nós estes mesmos cuidados. E eu quero começar com Efésios 4:27. O famoso nem deem lugar ao diabo, né? Efésios 4:27 que diz, nem deem lugar ao diabo. Então a primeira coisa é não dar lugar, não dar espaço. Pastor Carlos, o que quer dizer isso? Veja, se eu estou numa mesa e tem vários amigos meus nesta mesa, né? E aí vai chegar um inimigo e vai sentar na mesa. Apesar de todos os meus amigos estarem na mesa, né, e de estarem falando assuntos que cabem a nós, cabem à nossa amizade, ao nosso amor, né, vai estar ali uma pessoa que é contrária. Ela vai estar sentada ali naquela cadeira e ele é contrário aos nossos assuntos, às nossas verdades, né, ao nosso histórico. E vai estar dando contra, vai estar ali incomodando. Então, quando você dá lugar ao diabo, você está deixando o quê? Que ele comece a incomodar a sua vida. Eu sei que pode ficar um pouco estranho neste momento, mas na medida que eu vou estar falando os outros versículos, você vai entender. Então, a primeira coisa que o diabo quer é um lugar. É um espaço na sua vida. E você não pode ceder este espaço de forma alguma. O segundo ponto está em Tiago 4:7, que é o resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então veja, a segunda coisa, o segundo item é resistir. Então perceba, se o primeiro é não dar lugar, porque o não dar lugar é o quê? A pessoa se aproxima e você vai deixando, pronto. Quando vê, ele já tem um lugar para ele. Mas quando você não dá lugar, começa o quê? Uma resistência, começa o quê? Uma insistência do inimigo. Então ele não tem um lugar porque você não dá, mas ele vai querer pegar a força. Ele vai querer tomar uma posição à força. E é nesse momento, então, que você precisa resistir ao diabo. Então, se no primeiro ponto é não dar lugar,
O segundo é que quando ele quer tomar esse lugar de qualquer jeito, você precisa resistir. Amém, queridos? Bem fácil, né? O terceiro ponto está em Efésios 6:11, que diz: fiquem firmes contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? Às vezes a gente vê em algum filme, né, que as pessoas se escondem, né, principalmente o ladrão, né? O ladrão se esconde, imagina. O ladrão não vai estar ali, né, com uma plaquinha dizendo, olha, eu sou ladrão, se você passar por aqui eu vou te roubar. Não, ele monta uma cilada, né? Ele se esconde, ele quer te pegar de surpresa. Então, o terceiro ponto, que é uma das estratégias do inimigo e que você precisa cuidar, é as ciladas. Quando as coisas acontecem assim, muito rápidas, e você tem que pensar muito rápido, você tem que ser muito ágil. Então, você precisa nesse momento ficar firme. Pastor Carlos, como é que eu fico firme? No final desse estudo eu vou estar falando, ok? É bem tranquilo, não se preocupe. E o quarto ponto está em 1 Pedro 5:8, que diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, 1 Pedro 5:8 é não sermos devorados. Bom, se o primeiro ponto é não dar lugar ao diabo, se o segundo ponto é você resistir ao diabo, porque ele vai querer tomar esse lugar, se você não cede, ele vai querer tomar a força. Se no terceiro ponto ele vai então, não podendo tomar lugar nem a força, ele vai tentar ciladas contra você, te pegar de surpresa. O último ponto, e que ele vai abranger todos os outros, é que ele quer o quê? Te devorar. E o que é devorar? A palavra é bem fácil de entender, né? Ele quer te tirar todas as possibilidades de servir a Deus, né? De cair em todas essas coisas. Você acaba tendo o seu espaço tomado por ele, você acaba não resistindo, você acaba sofrendo todas as artimanhas do inimigo, né? Como diz as Escrituras, né? O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, todas essas coisas. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos devorados. Agora eu quero falar para quem deseja ser líder, ou daqui a pouco, se você já é líder. Quer ver uma coisa que diz lá em 1 Timóteo 3, versos 6 e verso 7, é um cuidado que se deve ter, que diz assim, que o bispo, tome este bispo como líder, pastor, enfim, toda a parte de liderança de uma igreja, né? Que o bispo não seja recém-convertido. Olha que interessante isso. A Bíblia fala que a liderança, as pessoas que estão à frente, não devem ser recém-convertidas. Mas por que isso, pastor Carlos? Poxa, não pode uma pessoa se converter e já começar a trabalhar para Jesus? Sim, pode, mas vai começar a testemunhar para os amigos, para os familiares, do que Jesus fez na sua vida. Mas eu não estou falando aqui de testemunho, eu estou falando aqui de liderança, né? Por quê? Diz assim, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Infelizmente, queridos, eu conheço, e daqui a pouco você também conhece, muitos líderes que caíram em desonra, muitos líderes que ficaram orgulhosos. Por isso que a Escritura fala que não deve ser dado liderança aos recém-convertidos. Por quê? Porque eles não estão preparados. Eles não estão preparados para não dar lugar ao diabo. Eles não estão preparados para resistir ao diabo. Eles não estão preparados
para ir contra as ciladas do diabo e acabam sendo devorados. Então é muito importante esse estudo de hoje, o cuidado com o diabo. Eu quero ler algo que é Jesus que disse, né? E se Jesus disse, pronto, está dito, né? Jesus fala em João 8,44 sobre a natureza do diabo. E eu quero que você preste bem atenção. A natureza do diabo é Jesus quem está dizendo ali em João 8,44. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Eu vou repetir, ele foi assassino desde o princípio. Bom, se Jesus está dizendo isso, aí vamos para a parte do devorador. Ele quer o quê? Ele quer matar a sua alma. Ele quer matar a possibilidade de você ser salvo. Ele quer matar a possibilidade de você até se tornar um líder. Ele quer matar as possibilidades das promessas de Deus na sua vida. Ele é assassino, ele quer matar. Como diz as Escrituras, ele só veio para matar, roubar e destruir. Então você precisa tomar cuidado. E diz assim, jamais se firmou na verdade. É profundo isso, né? Jamais. Sabe o que é isso? Ele nunca trabalhou com a verdade. E não é agora que ele vai trabalhar com a verdade. É interessante, né, que no Jardim do Éden, quando a serpente vem, né, o inimigo toma a serpente e ali começa a falar com Eva, e ele começa, a falar, olha, é assim, olha, é assim. Aquilo tudo ali, você pensa assim, tem um fundo de verdade. Queridos, a pessoa que trabalha com a mentira, ele toma um pouco da verdade para dar uma certa base, e aí você olha aquilo ali, olha, isso aí é verdade mesmo. Mas por trás de tudo isso, ele vai lançar a mentira, ele vai te enganar, ele vai querer roubar aquilo que Deus deu a você. Então, Jesus está dizendo que ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo, não existe verdade no diabo. E por último, eu quero falar de Mateus 17, 21, que existe, e é Jesus quem disse também, que existe um tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Diz assim, mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Pastor Carlos, como é que eu vou saber que é este tipo de demônio que está tentando perturbar a minha família, tentando me incomodar? É muito simples, queridos, é muito simples. Se você está falando de Jesus, se você está falando do amor de Jesus e você vê muita resistência, quando você começa a ver muitas ciladas da parte da pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, testemunhando o amor de Jesus, eu quero que você comece a experimentar fazer jejum e oração. Tipo, eu vou lá visitar a minha tia. Poxa, eu tenho falado do amor de Jesus, ela nunca aceitou, ela não consegue absorver a verdade do amor de Deus, ela não consegue entender o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E aí o que você faz? Antes de visitar, experimente, faça jejum e oração. É sério. Olha, eu vou dizer para você, você vai ver a diferença que faz no reino espiritual quando você faz jejum e oração. Eu quero dar um testemunho que não é meu, mas que eu ouvi, uma vez meu pai me contou que ele ouviu de uma moça que se converteu. E o que acontece? Essa moça era casada com um filho de uma mãe de santo e ela se converteu. E aí o que aconteceu? O filho foi falar para a mãe, olha mãe, a minha esposa virou Bíblia, a minha esposa agora está indo na igreja. E ele não gostou daquilo, porque, veja, ela saiu da religião ali da sua sogra e estava levando os filhos para a igreja.
Então, houve ali um atrito, né? Houve um desentendimento. E a mãe, então, deste homem, deste marido, disse, não, pode deixar que eu vou fazer aqui uns trabalhos e nós vamos, né, novamente trazer a minha nora aqui para o terreiro, né? Só que o que acontece? Depois de algumas semanas, nada aconteceu. E aquela moça continuou indo na igreja, continuou firme nos caminhos do Senhor, começou a ganhar pessoas próximas e que inclusive iam nesses lugares. E ali o filho novamente foi falar com a mãe, mãe, o que está acontecendo? Você não está fazendo os trabalhos corretamente? E a mãe disse, filho, eu estou fazendo, mas olha só o que o diabo me disse. Veja só, queridos, veja este testemunho. O diabo falou para aquela mãe de santo que quando aquela moça simplesmente orava, o diabo não conseguia se aproximar dela. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando aquela moça fazia jejum e oração, o diabo não conseguia enxergar ela. Veja a grande diferença, querido. Veja o poder que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos mostra a vitória sobre o inimigo. O que tem que acontecer é que você tem que pegar o que está na palavra, trazer para fora e colocar na sua vida e agir. E você vai ver a vitória na sua vida. Eu quero ler, por último, algo que eu não poderia deixar de fora, que é o quê? A tentação de Jesus. E você vai ver todos esses itens, Jesus atuando na palavra de Deus, que diz ali em Mateus 4, do verso 1 em diante, que diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Percebam, Jesus estava com fome? Sim. Então, o diabo estava falando a verdade. Lembra o que eu falei antes? Ele pega uma base de verdade, mas ele quer levar você para a mentira, o engano. O que o diabo estava tentando Jesus ali? Que ele fizesse algo que o diabo estava dizendo. Mas olha só o que Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só que artimanha do inimigo. Novamente, só que agora ele pega uma parte da Escritura. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, queridos. Há muitas pessoas que pegam versículos da Bíblia isolados de toda a Bíblia, porque existe um versículo na palavra de Deus que diz que nós temos que ter o todo. Não é apenas um, é o todo. Toda a palavra ela tem que bater uma com a outra. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de verdade. E eu quero que você viva nesta verdade, que você viva nesta bênção que é a palavra. E o diabo vem com este versículo. Era verdade? Está escrito? Tá. Só que a intenção do inimigo, e veja bem, Jesus sabia quem era o inimigo. Por isso que quando eu falei ali do versículo para nós não cairmos na cilada, porque nós temos que estar firmes na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Só que Jesus respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo e ele foi servido pelos anjos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo, quem sabe a palavra de Deus pela primeira vez, você que está sofrendo, tendo situações na sua vida que você não consegue resolver, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala da sua saída, primeiramente através de Jesus Cristo, mas também de deixar tudo aquilo, deixar aquele lugar que você deu ao inimigo. Mas, pastor Carlos, eu nunca dei lugar ao inimigo. Queridos, você não vai convidar ele para fazer parte da sua vida. O que acontece é que você não toma cuidados, que as Escrituras falam, e ele se achega e daqui a pouco já está sentado. Daqui a pouco ele já está sentado naquela mesa dando opiniões. Né? Quantos conselhos você está tomando de pessoas erradas? Pessoas que estão falando coisas que são contra a palavra de Deus. Se você está andando com pessoas que são contra a palavra de Deus, você está dando sim lugar ao inimigo. E aqui Jesus prova na sua tentação que ele usou com sabedoria, ele usou a palavra de Deus. Veja que naquele texto que eu falei sobre a liderança, né? Jesus era um líder, ele estava preparado para aquilo. Você precisa se preparar contra as ciladas do inimigo. Você precisa se preparar para ir contra o inimigo. Eu quero orar nesse momento por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar por esta pessoa que está aí assistindo este vídeo neste momento. Senhor, que neste momento eu quero amarrar todo o principado e potestade, todo o mal que está tentando contra esta vida. Mas também, Senhor, que esta pessoa aprenda com a Tua palavra a como ter cuidado, porque o diabo vai tentar roubar, matar e destruir, mas nós temos o poder e a autoridade pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero abençoar esta vida, Senhor, que esta vida também aprenda a jejuar e orar, para também combater aqueles demônios que estão tirando a paz dos seus familiares, dos seus amigos, no seu trabalho, tentando tirar todas as promessas que tu tens para ele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente. Amém. Queridos, eu quero agradecer muito, mas aí chega a parte agora que eu sempre falo, né? Ajude o canal Culto Racional. Se você ainda não se inscreveu, ao seu lado direito, vai ter aí uma palavra inscreva-se com um sininho. Se você aí tocar nesse sininho, a palavra vai mudar para se inscrever como inscrito. Bom, a partir daí, você vai começar automaticamente a receber os vídeos pelo seu e-mail, lhe avisando que um novo vídeo foi lançado, ok? Então aí você vai poder entrar e assistir. Se você gostou desse vídeo, aí ao seu lado esquerdo tem uma mãozinha assim e tem uma mãozinha assim. Se você gostou, aperte, clique aí, né, para ajudar. Quanto mais pessoas gostarem do vídeo, mais a minha pontuação no YouTube se eleva, né, e mais pessoas poderão assistir estes vídeos. Ok, queridos? Também não deixe de mandar o seu recado, faça pedido de oração. Tem aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, o meu e-mail pessoal. Já tenho recebido vários e-mails, várias mensagens pelo WhatsApp, tenho respondido a todos. E eu quero também estar orando por você, por suas situações, qualquer situação. Se Deus me der uma palavra, eu vou enviar para você. Amém, queridos? Eu estou aqui para servir. Servir a quem é você? Eu estou aqui para servir a Jesus Cristo. E quando eu sirvo a Jesus Cristo, eu estou sim servindo a todos que desejam também serem abençoados pelo Senhor. Que Deus ricamente te abençoe em nome de Jesus. Amém.